Boa noite, você que está aí nos assistindo, o nosso programa, Minha Família é Assim. Né? Nós queremos entrar com muito carinho, com muito amor, com um tema. É um tema doloroso. O tema é morte de alguém muito amado. É um tema inevitável na vida de qualquer ser humano, mas nós precisamos enfrentá-lo. Não é, moção? Esse tema, João Carlos, ele implica a gente repensar muitas coisas. Realmente, como você disse, é um tema inevitável. Não tem como cada um de nós não passarmos por essa situação. E hoje nós vamos aqui, nesse programa, receber uma pessoa muito especial para nós. Nós a conhecemos e trouxemos também para você conhecê-la e também a história dela. E essa história talvez vai trazer esperança para você. Mas antes da gente iniciar, queria dizer para vocês que vocês podem entrar em contato conosco, trazendo a sua sugestão, falando para nós aquilo que te interessa, porque o programa é para você. O programa foi feito para você e vai ser feito pensando em você, família. Então, se você participa, você nos dá a oportunidade de trazer para você aquilo que é o seu interesse. Nós temos, então, os nossos contatos. Nós temos o nosso Facebook, facebook.com/TV Canção Nova. Ou então você pode também entrar em contato por nosso e-mail. O nosso e-mail é minhafamilia@cançãonova.com. minhafamilia@cançãonova.com. Por esses dois contatos, você vai participar de uma forma mais intensiva. E aí você pode não só sugerir, mas também você pode trazer para nós a sua experiência, aquilo que você está vivendo. E assim, a gente poder entrar mais intimamente na sua casa. Bom, João Carlos, a morte. Tem muita gente que evita falar de morte. Na nossa casa, de vez em quando, a gente fala de morte. Fala de morte entre nós, assim, o que vai ser de nós se você morrer, como que a gente vai fazer para a nossa vida, porque, veja só, nós somos únicos. Maria Luísa, eu tenho medo. Eu morro de medo da morte. Mas o que acontece? Mas eu não posso deixar de falar dela, né? Eu não posso deixar de conversar com ela, né? Então, assim, eu confesso que toda vez que a gente conversa, né, dá angústia. Dá uma angústia. Então, eu vou confessar para você que está em casa, eu não tinha falado isso para você, mas eu vou revelar agora, ao vivo. Eu também tenho angústia. Mas é um assunto inevitável, é um assunto que, infelizmente, não tem como nós deixarmos de tocar. Talvez na nossa família, talvez nunca aconteceu alguma morte. Tão próximo assim, né? Mas talvez ali o vizinho, talvez ali uma vizinha, talvez no trabalho, né? Talvez um amigo, uma amiga, né? A única certeza que nós temos, enquanto vivo, que um dia eu vou morrer. Agora, tem autores que falam, principalmente dentro da logoterapia, que se a gente sabe que a morte existe, ela também pode dar um sentido para a vida da gente. Porque se eu sei que um dia eu vou morrer, eu vou viver o melhor que eu puder. E vou ficar perto dos meus o melhor tempo que eu puder. Porque é isso, né? A morte pode dar sentido para a nossa vida. João Carlos, eu sempre digo isso, né? Tem um escritor que ele falou sobre a experiência dele em casos terminais, onde ele passava ali, onde as pessoas estavam deitadas naquele hospital, em momentos de perda, e nenhum deles, reclamava o carro que não comprou, a roupa que não conseguiu comprar, não reclamou em nenhum momento alguma aquisição financeira, né? Mas todos reclamaram o tanto que não amou ou que não foi amado. Então, a morte serve para que a gente possa viver melhor com os nossos. E esse tema é para você abrir aí essa possibilidade de conversar com a vida, porque a morte faz parte da vida. Eu posso me fechar diante dela, da situação, ou então eu posso aproveitar a situação para um trampolim para ir além de mim. Então, se eu ficar parada em mim, se eu ficar ali diante dos meus sofrimentos, dos meus pensamentos, viver em torno da morte ali o tempo inteiro e pensando no que ela pode provocar comigo. Risco. Ou então na vivência paralisada. Eu corro o risco de me paralisar. Entrar no processo depressivo. Entrar no processo depressivo. Eu fico diante de um vazio. Querer morrer. E eu posso entrar num processo de depressão e de morte.
Olha como que a morte, olha como que a vida nos surpreende, né? Eu posso utilizar a morte para que eu possa realmente encontrar com ela, mas eu posso utilizar a morte para que eu possa encontrar a vida, apesar dela. O problema não é a morte, é como eu vou como eu vou vivê-la, como eu vou trabalhar ela comigo, com os meus. E hoje esse tema, ele vai na sua casa, entrar na sua casa, para que você possa, se você perdeu alguém, que você possa ir avaliar o que você tem feito, se você está paralisado, se você não está dando passos. É claro que é possível, diante da morte, é preciso às vezes a gente chorar, faz parte do processo do luto, né? A gente às vezes se esquivar, não querer mais viver ali algumas coisas, porque a gente começa a não ver sentido naquilo que a gente está vivendo. Mas é preciso, com esse programa, que você saia daqui pensando em dar uma resposta diferente, mudar o trajeto que você está vivendo. Nós convidamos uma pessoa para falar porque ela tem uma experiência e a gente vai partir aqui desse programa muito mais do que uma teoria, mas alguém que viveu e que pode nos ajudar a ensinar um caminho para a esperança, um caminho de volta para a vida. Então, nós vamos convidar a Adriana, que é uma amiga nossa, Adriana Medina, para partilhar com a gente uma experiência. Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda, Adriana. Que bom que você veio. Obrigada. Deus te abençoe, querida. Fica Amém. Senta. Bom. Adriana, já vou direto ao assunto, querida. Sim. Eu sei como esse tema é um sofrimento para você. Sim. Que eu conheço, né? Conheço você um pouco, João Carlos também te conhece. Sim. E nós convidamos você, não é à toa que você está aqui. E eu queria te perguntar, o que aconteceu com você? Quem você perdeu e o que aconteceu? Sim. Bom, inicialmente queria agradecer, né, o convite de estar aqui com vocês, de estar aqui com essa comunidade Canção Nova que eu aprendi a amar, né? E né, o apoio que vocês deram nesse sentido também. Bom, o que aconteceu, né? A minha história é uma história de perda, né? Mas também de muito amor, né? De muita família. Só para situar um pouco de quem eu sou, eu me casei em 2002, né? E depois de 6 anos de namoro, construí a minha família, tive meu primeiro filho em 2005, o Pedro, que hoje está com 10 anos, e em 2010 eu tive o meu segundo filho, que foi o João Paulo, né? O João Paulo nasceu com a síndrome de Down e uma cardiopatia congênita grave. Então, foi um filho que a gente lutou muito por ele. Uma criança especial, uma criança muito amada, uma criança que nos trouxe muita alegria. Então, assim, muito do que eu sou hoje, eu devo ao João Paulo, né? Pelo tanto que ele me ensinou. E eu estou colocando isso tudo para poder para vocês entenderem que, para mim, a família era realmente um valor muito grande, né? Então, para mim, a minha vida estava muito organizada. Voltada para a família, né? Um marido Tava excelente. bom demais. Isso. Um marido ótimo, um pai maravilhoso, né? 2 filhos, os filhos que eu queria, né? Eu queria pelo menos 2 filhos, eu tive 2 filhos. E tudo muito certo na minha vida, né? O ano de 2012 foi um ano de muita luta, de muitas vitórias. Foi um ano que a gente investiu muito nas terapias do João Paulo. Ele tinha feito uma cirurgia cardíaca, quase perdemos ele na cirurgia, mas graças a Deus não era o momento dele. Ele ficou com a gente mais um ano. E um ano de muita luta, mas de muita vitória, como eu disse, no sentido de ganhos, né? O João Paulo ele desenvolveu a parte cognitiva dele, a parte motora dele. Esse ano foi um ano de muita vitória. Vitória, que bonito, sim, hein? Sim, um ano muito bom na nossa vida. No final de 2012, a gente foi passar o Natal em Nova Viçosa. Meus pais têm uma casa lá e a gente foi em família, com meus pais, com os meus irmãos, passar esse Natal em Nova Viçosa. Ao retornar dessa viagem, a gente voltando de Nova Viçosa, sentido Ipatinga, que é onde nós moramos, e a gente, tudo certo, o Fabiano era um marido assim que dirigia tranquilo, sempre foi muito prudente, um motorista muito prudente. Ele não estava correndo, estava dentro do limite permitido, carro revisado, tudo certo, descansado. Tinha mais ou menos 1 hora que a gente estava na estrada e quando estávamos próximo a Nanuque, ainda na Bahia, apareceu um buraco na pista.
E no carro estávamos Fabiano, né? Estava na frente e atrás estávamos eu e as crianças. João Paulo na cadeirinha, porque ele tinha 2 anos, o Pedro com 5, eu com 5, tudo certo. Mas ao passar por esse buraco o carro, ele perdeu o controle da direção e o carro invadiu a pista contrária, bateu de frente contra o carro e capotou. Foi um acidente extremamente grave. No ato do acidente, faleceram o Fabiano, o João Paulo, meu filho caçula, de 2 anos, e o motorista do outro carro. Então, assim, em questão de aproximadamente, o acidente foi muito rápido, 5 segundos, a minha vida mudou totalmente. E aí, Adriana, o que você olhou para aquilo ali? O que você viveu, querida? Então... O que passou na sua cabeça? O que você viveu? Viu que agora você engoliu aí, né? Você deu uma parada, sim, que é um momento... não é fácil falar sobre isso, mas naquele momento do acidente, na hora que eu percebi a dimensão do que era e que eu tinha o Pedro, que eu tinha que cuidar dele, eu pensei que eu tinha que confiar naquelas pessoas que estavam ali nos ajudando, né? Que várias pessoas parou um médico, orientou que fôssemos eu e Pedro para o hospital. Nós entramos em carro das pessoas que estavam ali. Eu vi a cena do acidente de longe, percebi que eu precisava retirar o Pedro daquilo ali. Minha perna estava imobilizada, então ajudou um pouco porque eu não estive tão perto, né? Porque a cena é muito, muito dolorosa, a cena do acidente. Existe aí um estresse pós-traumático que a gente vive logo após uma experiência dessa. E eu saí dali, daquela cena, o Pedro perguntou para mim, o que aconteceu, mamãe? Eu falei, filha, eu não sei, mas a gente vai rezar, vamos rezar, vamos rezar. E a gente rezou algumas ave-marias indo para o hospital. E lá no hospital, quando foi, o acidente foi em torno de 1h da tarde, quando foi em torno de 7 horas que eu recebi a notícia, a notícia do mesmo, falecimento. né? Isso, até então havia uma esperança, né? A gente nutre um pouco a esperança, como eu vi a cena de longe, eu não havia identificado, não sabia exatamente o que tinha acontecido. Eu percebi que era grave, mas também a nossa mente, ela absorve aos poucos a informação. Então, eu acho que naquele momento eu não estava nem pronta para entender aquela cena que eu havia visto, né? Foi trauma de cabeça, então os dois ficaram realmente muito... foi um acidente muito grave, os dois faleceram no momento do acidente. No ato do acidente, sim. Você ficou sabendo, então, no hospital? No hospital. No hospital eu tive uma experiência interessante porque, assim, no meu caso, eu consegui perceber Deus em vários momentos. Isso na hora que estava acontecendo ou depois que você foi fazendo uma leitura disso? Então, teve coisa que foi no momento. Por exemplo, quando eu recebi a notícia do acidente, um pouco antes do acidente, eu vinha fazendo uma oração de entrega muito, muito forte, que vinha no meu coração, que era que eu pedia ao Senhor que recebesse a minha família, que não deixasse nada nos separar do amor de Deus, né? Que eu entregava a minha família, mas que nada nos separasse do amor de Deus. Então, eu fiz uma oração de muita entrega no tempo que antecedeu o acidente, em torno de 1 mês antes. Então, essa oração me vinha muito forte. E na hora que eu recebi a notícia, a primeira coisa que eu lembrei foi dessa oração. Assim que eu recebi a notícia do falecimento, eu pensei, bom, eu entreguei para Deus a minha família. E eu preciso confiar que nada vai nos separar desse amor, né, de Deus. Então, foi uma coisa que veio muito, muito forte logo nesse momento da notícia. E que me ajudou, né, me ajudou a ficar de pé. Eu fiquei internada, fiquei hospitalizada, recebi alta para poder acompanhar o velório, né, e o sepultamento. Então, quando eu cheguei para poder fazer, né, para velar os corpos, já era mais ou menos na noite anterior, o enterro foi no outro dia. Ali também eu senti muito forte a presença de Deus. Eu consegui viver aquele momento, participar. Eu senti a presença de Jesus e de Maria o tempo todo, meio que me mantendo de pé, né? Eu estava com a perna dolorida, eu estava com hematoma no corpo, né? Então, assim, eu percebi muito a presença de Deus ali naquele momento, me deixando de pé, para eu fazer aquilo que tinha que ser feito. Humanamente, você não daria conta de ver os dois ali, tanto o esposo quanto o filho pequeno? É uma cena muito triste, né? Um caixão fechado, porque o corpo estava muito, né? O Fabiano teve a cabeça muito, muito machucada, então teve que ficar enfaixado, o caixão fechado. O João também, caixão fechado, só com um vidro pequenininho ali para poder ver o rostinho dele. Então, uma cena muito triste, né? Os caixões ali, e muito, muito forte, muito difícil.
E hoje eu olho para trás e já tem 3 anos que o acidente aconteceu, assim, já não, porque tem dia que parece que foi ontem, mas tem 3 anos. E eu percebo que para poder passar por aquilo também, eu tive a graça de Deus. Adriana? Quem me sustentou ali foi Deus, né? Para poder conseguir, na hora que o João Paulo foi sepultado, que o Pedro ficou, não queria que jogassem terra sobre o caixão, foi uma cena muito difícil para mim. E eu consegui explicar para ele, filho, a alma dele já não está mais nesse corpo, está no céu, né? Então ele já não está aqui. Pode ficar tranquilo. Então, hoje eu olho para trás e pensando na fragilidade que eu estava, o que eu consegui fazer naquele momento não foi bem eu, né? Foi graça mesmo de Deus e eu acho... Você deu conta, né, Adriana, de ir mais além do seu sofrimento, né? Se você ficasse só parado em você, né, Adriana, naquilo que você estava vivendo ali, naquela dureza daquele momento, você não daria conta sozinha? Não, eu creio, eu não sei se é possível dar conta disso sozinho. Eu acho que Deus vem em auxílio com a sua graça nesses momentos, né? Ele carrega no colo. Nós diríamos assim, ele veio iluminar mais um pouco você, para que você pudesse ter mais força, para você poder caminhar nesse momento que ele não poderia tirar isso de você. Entendeu, Cris? Agora, e para frente? O que aconteceu para frente? Após essa notícia, a gente vive várias etapas, né? Eu li alguns livros sobre o luto e me identifiquei em várias situações. Por exemplo, teve um que falava que doía para respirar. Doía para respirar no início. Eu não me olhava nem no espelho. Quando tinha um mês depois do acidente, eu olhei no espelho passando assim no banheiro e eu assustei. Porque eu parei de olhar no espelho. Foi um sofrimento intenso mesmo. As noites, elas são noites... não há como descrever a angústia da dor que é perder um filho e um marido juntos, né? Eu não sei as dores das outras pessoas, não creio que a minha é a maior de todas, mas eu posso dizer da minha dor, foi muito difícil, foi muito angustiante esse momento logo após a notícia. Então a falta, ela é material também, né? Então eu sentia falta dos barulhos da casa. A gente tinha acabado de comprar uma casa e reformar, tinha 2 anos que nós estávamos nessa casa. Minha casa era uma casa muito alegre, porque o João Paulo, quem tem uma criança especial em casa que acolhe essa criança, né, como ela deve ser acolhida, sabe do que eu estou falando. A criança, ela ilumina a casa. Ela alegra, né? Ela alegra a casa. Tem uma comunidade que chama Comunidade Jesus Menino. É isso mesmo, a criança especial é Jesus Menino que está na casa da gente. Então, minha casa era uma casa muito alegre. De repente, agora era uma casa triste, né? Ficou triste. Ficou em silêncio, né? Ficou um silêncio. Então, lidar com esse silêncio, lidar com essa ausência é muito difícil, né? Então, é como se arrancasse um pedaço da gente. E o que você fez, Adriana, diante desse silêncio? O que fizeram por mim? Vamos dizer assim, esse silêncio que te provocou, né? O que fizeram, Adriana? Sim, o que fizeram ou você fez e o que fizeram? Sim, eu gosto de falar que a minha parte foi o sim. Talvez só isso. Porque quando a gente se abre ao que Deus tem para a gente, né, eu acho que tudo fica possível. O sofrimento, ele é possível. Não que você sofra menos, mas você sofre em paz. A gente havia até comentado sobre isso, né, recentemente. É verdade. Esse sofrimento, ele vai acontecer da mesma forma, mas em paz. Quando eu falo o que fizeram por mim, porque eu tive muita ajuda, né? Deus agiu muito na minha vida por meio das pessoas. E aí, vocês dois foram essenciais. A Luísa foi minha terapeuta, então me acompanhou, cuidou de mim. A comunidade Canção Nova também, eu tive várias experiências de apoio na comunidade. A amizade, né? Amizade. Eles se aproximaram de você. Sim, né? sim. Eu participei durante esse período de luto, ativamente de uma formação da Canção Nova, né, com o Vadinho, lá de Ipatinga, e isso foi muito proveitoso para mim. O apoio do pároco da minha comunidade, o apoio da família. Eu fiz um acompanhamento psiquiátrico nessa época, porque eu entendi que aquilo não era brincadeira, né, que eu tinha que cuidar da minha saúde mental, e lidar com todo o desdobramento que o luto causa. Porque, na verdade, quando você vive uma situação de sofrimento muito intenso, eu percebi que
o que você tem, a estrutura que você tem, ela pode não mais dar conta daquela intensidade de sofrimento. E aí o processo de autoconhecimento, ele fica essencial. A gente precisa viver isso bem vivido, elaborar essas questões que são decorrentes da perda. Principalmente, Adriana, eu quero pontualizar nisso que você está falando, porque você vivia, você, o seu esposo, seu filho, né, e o Pedro. Sim. Vocês dois eram muito juntos, faziam coisas juntos, né? E agora era a Adriana e o Pedro. Exato. Era uma outra configuração e você precisava entender quem era a Adriana, aquilo que a Adriana vive, para viver esse novo momento da sua vida, né? Eu vi muito isso, você passando por esse processo. Sim, e dar conta de continuar cuidando do Pedro, porque a criança, eu tinha que cuidar de uma criança que era um órfão. Então você está dizendo para a gente que o Pedro te fez ir para a vida também. Sim, é isso que sim, você tá dizendo, sim, né? A responsabilidade sobre o outro, né? Eu tinha um filho para criar. Então você está dizendo também que você não ficou olhando só para você. Sim, eu não poderia ficar olhando só para mim, né? Eu precisava olhar o Pedro. Não foi fácil, isso não foi fácil. Cuidar dele, estando eu da forma que eu estava, não foi um processo simples. Sim. Mas, como eu digo, quando você aceita essa ajuda das pessoas, quando você se permite elaborar esse luto de uma forma responsável, isso se torna possível. Não fácil, não sem sofrimento. Não sem sofrimento. Quantas vezes você chorou, né, querida? Houve época que o meu olho ficava constantemente inchado e eu expliquei para as pessoas que não se importassem mais com o meu choro, porque ficava né? O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Foi? Eu falei, não preocupe. Pode chorar, então. Eu vou chorar mesmo, isso é normal. E ainda é assim, tem dias que eu choro, que eu ainda choro. O choro hoje é por quê, Adriana? O choro de saudade. A saudade, ela aumenta. A saudade, ela aumenta. E a gente descobre com a saudade que a gente viveu o amor. É o bonito, é o bacana. Porque só sente saudade quem amou. Então, a saudade, ela tem essa beleza. Então, esse sofrimento também nos lembra desse amor. Pedro me ensinou muito isso. Ele teve essa fala, como foi uma criança que viveu uma experiência muito difícil, estando muito novo, ele também me ensinou muito. E uma vez ele falou isso, falou assim, o sofrimento não é tão ruim, porque o sofrimento nos lembra das pessoas que amamos. Fala do Pedro, você vê que ele tem 10 anos. Uma criança de 10 anos. Uma criança de 10 Dando anos. conta disso, sim, né? Sim. E o Pedro também passou pelo luto junto com você. Sim, elaborou. E aí, no caso do Pedro, no meu caso também, claro, mas eu acho que uma coisa que me fez ficar muito grata à nossa igreja, na nossa querida igreja católica, é essa fé que a gente tem na ressurreição. Pedro tinha esses conceitos formados na catequese, nas missas que ele participava, nas nossas conversas em família, né? A gente escolheu essa fé, a gente escolheu ser católico, então a gente vivia essa opção de vida. E o Pedro sabia desse conceito da ressurreição. Então, quando aconteceu o acidente, que eu coloquei isso para ele, isso fez com que ele elaborasse melhor a perda, porque ele entendeu que esse pai e esse irmão estavam no céu, estavam num lugar bom, que ele também agora tinha que viver as coisas da vida dele, mas que um dia estaríamos todos juntos. Olha, eu acho um tema tão importante, só que o nosso programa está chegando, já chegou, né, ao fim. Mas eu digo para você, acho que um dia eu conversando com o Pedro lá no consultório, posso partilhar isso, claro. Né, Adriana, você me autoriza, ele falou assim para mim, que dia que Jesus vai voltar? Aí eu falei, por que, Pedro? Você quer saber que dia que Jesus vai voltar? Ele, mas assim, fala para mim, tia, qual dia que Jesus vai voltar? O mundo vai acabar e Jesus vai voltar? Eu, por que, Pedro? Ele, porque eu quero encontrar com meu pai e meu irmão. Eu olhei para ele, olha, fica tranquilo que Deus vai te fazer um dia encontrar com o pai, seu pai e seu irmão, porque a gente acredita na ressurreição. Se Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Esse programa é para trazer esperança para você. Talvez você esteja passando ou passou por tamanho sofrimento. Pude acompanhar a Adriana e quantas vezes ela chegava no consultório e me dava vontade de chorar. Revelo para você, viu, Adriana? Porque o psicólogo também tem sentimento. E ela falava assim para mim, hoje eu dormi abraçado com o travesseiro do meu filho, né? E cheirando o cheiro dele. Talvez você está com saudade do cheiro do seu filho, do cheiro do seu esposo.
Talvez a sua mãe, talvez o seu pai, talvez alguém que você ame muito que você perdeu. Mas não perca a esperança. Tenha um olhar de esperança como Pedro teve, como a Adriana teve. Esse programa é para resgatar a sua esperança. Levanta. Você pode chorar, viva o luto, não tem problema. Mas não deixe ficar aí parado em você. Olhe para Deus, que é maior do que a sua perda. É maior do que tudo, né, que você já perdeu na vida. E um dia você vai, pode ter certeza, você vai encontrar, não é isso, João Carlos? Vai. Vamos lá. Eu queria que vocês dessem um tchau, né? Que nós dessemos um tchau para o povo de casa, para a gente encerrar. Você primeiro, querida. Bom, quero agradecer novamente por estar aqui e é isso. Eu acho que a gente deve viver bem o hoje para a gente ter, né, esse fim melhor. Eu acho que a morte, ela é difícil, ela é dolorosa, mas ela é o nosso fim, né? Então, se a gente aprender a lidar com isso de uma forma mais natural, eu creio que conversar mais sobre isso é bom, é válido. E eu fico com o que eu disse no início do programa. Você não está sozinho. Teve alguém que passou por ela, teve alguém que morreu, mas ele venceu a morte. E ele ressuscitou e ele está com a gente, está com você. Então você não está sozinho diante desse sofrimento. Você tem alguém. Ele vai colocar pessoas, mas você tem um amor maior por você, que está junto com você. Tem esperança. Fica com Um abraço, Deus. Deus abençoe beijo. todos vocês e a gente encontra no próximo programa. Só ficam as lembranças de tudo que vivemos. Na alma esperança, nos encontraremos. Só ficam as lembranças de tudo que vivemos. Na alma esperança, nos encontraremos. Na eternidade, na glória.